Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. Este é o momento de fortalecer a nossa saúde física e emocional. O tema de hoje, o soberano das nações. Uau! Leitura bíblica, livro do profeta Ezequiel, capítulos 31 e 32. A palavra diz: O destino do Egito. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem você é semelhante em sua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado, e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos. Todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens e o seu coração ficou orgulhoso da sua altura. Eu entregarei essa árvore nas mãos da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e a abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes e por todos os vales. Os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas, e todos os animais selvagens se acolherão sob os seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, como os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto. Por causa dela cobri o abismo, retive as suas cadeias e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela, e todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos, com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ela, descerão ao mundo dos mortos, para juntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram o braço dela e que estavam assentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden. No meio dos incircuncisos, você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus.
lamentação sobre Faraó, rei do Egito. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: Você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: Estenderei sobre você a minha rede no meio de muitos povos, que o puxarão para fora na minha rede. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu, e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales com o seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão os ribeiros. Quando eu os extinguir, cobrirei os céus, e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar às nações, às terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia à espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto às muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanos ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar o Egito em desolação e a terra for destituída de tudo o que a enchia, e quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações. Sobre o Egito e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. O Egito desce ao mundo dos mortos. No 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, pranteie sobre a multidão do Egito e faça-a descer, ela e as filhas das nações poderosas, às profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Diga o seguinte: Você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe dirão: Eles desceram, lá jazem eles, os incircuncisos, mortos à espada. Ali está a Assíria, com todo o seu exército. Ao redor dela, todos os seus túmulos. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Assíria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada. Desceram incircuncisos às profundezas da terra, esses que causaram terror na terra dos viventes. Levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos mortos, lhe puseram um leito entre todo o seu exército.
Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque e Tubal, com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e estão com os valentes dos tempos antigos, que dentre os incircuncisos foram mortos e desceram ao mundo dos mortos, com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso ele jazerá no meio dos incircuncisos com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Amém. Dando continuidade ao 11º módulo, quando tudo parece perdido, Ezequiel, parte 2. O versículo em destaque encontra-se no capítulo 32 do livro do profeta Ezequiel, versículo 30. A palavra diz: ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Aleluia. Lembre-se, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. O soberano das nações. Preste atenção. A palavra de juízo contra o Egito nesses 2 capítulos tem 2 comparações. Na primeira, o Império Egípcio com o Império Assírio no passado. Compara-se a uma grande árvore que se sobrepõe às demais na floresta, conforme Ezequiel capítulo 31. Embora a árvore servisse de abrigo para as aves e animais, chegou o dia em que foi derrubada e, como qualquer outra, acabou virando pó. Na segunda comparação, o Egito é como um leão no meio das nações, conforme Ezequiel 32, versículo 2. Seu poder militar impunha terror aos povos e nações vizinhas, como um Deus que se atribuía poder sobre a vida e a morte dos súditos, espantava e atemorizava. Mas o soberano Senhor da história das nações daria a cada uma delas a paga pelos seus atos. O crocodilo do rio Nilo, o monstro dos mares, seria acompanhado pela rede do Senhor, conforme Ezequiel 32, versículos 1 a 2. Essa rede seriam os povos que Deus usou como seu exército para executar o seu juízo. O orgulhoso faraó não teria um mausoléu ou uma pirâmide que o eternizaria no mundo dos mortos. Ao contrário, seria humilhado, seu corpo insepulto se desintegraria no deserto e tomaria o caminho de todos os valentes guerreiros incircuncisos que tombaram diante do Senhor. Deus se opõe aos orgulhosos, conforme Tiago 4, versículo 6.
Que humilhação! Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Conforme Hebreus 10, versículo 31, o Egito teve a oportunidade e viu a ação de Deus através de José e Moisés, mas perderam a chance da conversão. Então, resolveram-se em sangue e lágrimas sob a poderosa mão do Senhor, como as demais nações sobre as quais refletimos. Ao longo desta semana, a palavra do Senhor dada ao profeta Ezequiel nos mostrou que Deus é o Senhor das nações do mundo, soberano sobre a história e sobre seu destino. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Primeiramente, muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia, não só com a minha vida, mas com a da minha família, dos meus amigos, parentes queridos, e a cada um, Pai, e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Senhor, rogamos por tua misericórdia pelo Brasil e pelo mundo, para que sejamos libertos de toda a armadilha do mal. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.